Graça e paz, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, diante de ti, em Cristo, para adorarmos e engrandecermos o teu santo nome. Sê conosco, ó Deus. Habilita-nos, Pai, nesta obra, Deus, de santidade, nesta obra, Pai, de louvor, de adoração, de exaltação no teu santo nome e de exultação em nossas vidas. Assim nós pedimos, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ministra em nosso meio, Pai, com a tua poderosa palavra, que ela floresça em nossos corações. Assim nós pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo, amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Senhor Jesus, nessa manhã. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Toma as nossas vidas, Senhor Jesus, em tuas mãos. Aleluias ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos
Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, nasci pra te adorar. Ministrando louvor. Glórias ao teu nome, Jesus. O nosso prazer é estar na casa do Senhor, amém? Glorificar e adorar o santo nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã nós vamos louvar ao Senhor com aquela canção, A Alegria Está no Coração. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glórias a Deus, aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus, Senhor Jesus, nós te damos graças e louvores, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, para exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Pai querido, Pai santo, continua falando aos nossos corações, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Amém. Glórias a Deus. Efésios, Efésios capítulo 6. Bom dia e paz do Senhor a todos. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Palavra do Senhor. Esse texto de Paulo, ele claramente fala sobre batalha espiritual. Eu acho um tema muito pertinente no seio da igreja, também muito distorcido, muito mal entendido, né? A primeira coisa que a gente tem que aprender sobre batalha espiritual é que a batalha pertence ao Senhor. Ponto. Né? Nós entregamos toda a nossa ansiedade nas mãos de Cristo. Deus é soberano e sua vontade soberana nunca é frustrada. Porém, a mesma vontade soberana de Deus, que nunca é frustrada, ela tem duas linhas. Uma vontade de ordenança, em que Deus nos ordena a fazer coisas, e uma vontade decretiva, em que Deus simplesmente decreta e aquilo vem a acontecer. Na vontade de ordenanças, os homens desobedecem a Deus. Os homens não seguem a ordenança de Deus. Não porque são livres para desobedecer, mas porque são escravos da desobediência. Ou seja, o decreto de Deus que nunca é frustrado, está sobre eles para que eles desobedeçam. Então, quando um desobediente, quando um ímpio age de forma ímpia, ele não está agindo de liberdade de si mesmo, mas em escravidão daquela vontade maligna, a qual Deus decretou. Né? Deus decretou. Mas por que Deus decretou? Porque Deus decreta o fim e Deus decreta o meio. Deus não decreta só o que vai acontecer, Ele decreta como vai acontecer. E no decreto de Deus, Ele decretou que suas ordenanças não sejam seguidas pelos homens, a menos que Ele venha e faça sua obra de renascimento. Então, o que Deus decreta, nós concluímos, nunca é frustrado. Logo, quando o homem desobedece a Deus, ele pensa que está agindo de livre vontade. Mas, na verdade, ele está agindo em escravidão de seu próprio pecado. Então, a batalha pertence ao Senhor. Nisso nós podemos ter paz. Que aquilo que Deus decretou em nossas vidas não será frustrado. Então, como que eu encaro essa passagem de batalha espiritual se a batalha pertence ao Senhor? Né? Essa é a intenção de nós abordarmos esse texto nessa manhã. No verso 10, Paulo diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 2 Coríntios, Paulo também diz: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ora, então nós entendemos que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder é justamente o contrário do que aquilo que muitos pregam, uma batalha espiritual meio mística,
né, a batalha ela é espiritual, ela só não é mística no sentido que o mundo entende como místico, mas ela é espiritual porque ela é a palavra de Deus. Ela é o contrário, né? Deus vai usar as minhas fraquezas para estabelecer o seu poder em minha vida, né? Como Paulo por 3 vezes orou, né? Olha a batalha espiritual de Paulo. Paulo foi fazer uma batalha espiritual, né? Como é entendido por muitos, e por 3 vezes Deus respondeu: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Então, você é fraco e você vai continuar fraco, e o meu poder vai se aperfeiçoar aí. É aí que eu vou achar ferramenta para trabalhar, é aí que eu vou achar ferramenta para forjar o meu caráter, é aí que eu vou achar ferramenta para forjar o meu evangelho na sua vida, Paulo. E conosco não pode ser diferente. E é Paulo quem está nos ensinando a batalhar espiritualmente, né? Pedro também vai dizer, em 1 Pedro 4,13, pelo contrário, alegrem-se na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Então, Pedro também está comungando do entendimento de que essa batalha, essa peleja que nós sofremos, né, essa perseguição, essa tribulação, ela é motivo de exultação, ela é motivo de alegria, porque nós estamos sofrendo, porque Cristo nos destinou a sofrer. Porque esse é o decreto de Deus para a sua igreja, que a igreja sofra, né? Deus decretou dessa forma. E o sofrimento é um meio para nós atingirmos um fim mais nobre, que é Cristo. Deus escolheu assim, que nós soframos para que nós alcancemos Cristo na glória, na eternidade. Por isso que Pedro diz, alegrem-se na medida que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Então os que plantam chorando, colhem com alegria. Pedro também vai dizendo no verso seguinte, se sois insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, ser insultado pelo nome de Cristo é sinônimo de ter o Espírito de Deus repousando sobre nós. Então, nós não podemos fugir dessa batalha de sermos insultados pelo nome de Cristo. Agora, essa é uma batalha passiva, porque a batalha pertence ao Senhor. Não sou eu que vou fazer um Hadouken, um Shoryuken, e vou lá vencer a batalha. Não é Street Fighter, né? É uma batalha passiva, né? Deus está no controle. Eu sou fortalecido no poder de Deus e na força do seu poder quando eu sou insultado pelo nome de Cristo. Amém? No verso 11, Paulo vai dizer o seguinte, vistam-se de toda a armadura de Deus, porém fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Ora, aqui também é uma coisa para a gente entender, que é o seguinte, nós não podemos ficar mistificando as armaduras de Deus. Eu vou fazer um ato profético aqui e vou vestir o capacete da salvação, a couraça. Não é isso, meus irmãos. Paulo descreve bem o que é cada armadura. Não é para você ficar fazendo ato profético lá no seu quarto, não. É para você viver a palavra de Deus. Agora, como eu disse, Deus decreta os fins e decreta os meios. Negar que o diabo existe e negar que ele é opositor, ele é adversário da igreja, é negacionismo. Você, enquanto cristão, você não pode, em nome da soberania de Deus, negar que o diabo é seu adversário. Porque ele é o seu adversário. Deus decretou isso. Deus decretou o fim, você vencerá, porque você está em Cristo, e Cristo venceu. Mas ele também decretou os meios. O diabo, ele vai fazer resistência a você. Ele vai ser o seu adversário.
Então, Paulo nos exorta a sermos vigilantes contra as ciladas do diabo. Ora, e quais são as ciladas do diabo? São tantas, que nós ficaríamos desesperançosos. Mas nós não precisamos ficar desesperançosos, porque a batalha pertence ao Senhor. Mas nós devemos estar apercebidos das ciladas do diabo, para que nós não venhamos a tentar Deus, e para que nós não venhamos a sermos achados no decreto de Deus, de que nós não fomos escolhidos. Porque aquelas ciladas nos tragou, e o diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar, e é no momento da luta. E aí entra a nossa fé, para que nós nos sustentemos debaixo da potente mão de Deus. Tiago vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que ele vai fugir de você? Porque ele foge de Deus. Ele é seu adversário, ele não é adversário de Deus. Você, enquanto carnal, enquanto pecador, o diabo tem ferramentas para ser seu adversário. Mas ele não tem ferramenta nenhuma para ser adversário de Cristo. Então, se nós o resistimos em Cristo, ele foge de nós. Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ora, esse derredor que o diabo anda são nos momentos de luta, são nos momentos de tribulação, são no dia mau. No dia mau nós precisamos ficar vigilantes e precisamos nos submeter a Deus, nos sujeitar a Deus e nos sujeitar debaixo da potente mão de Deus. Não é uma mão fraca, é uma mão potente, poderosa para te guardar em Cristo. Então nós não temos o que temer, só o que vigiar. Sejam vigilantes, não temam. Efésios 4, 26 e 27, Paulo diz o seguinte: fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Então sim, você enquanto cristão pode dar lugar ao diabo. Você pode tentar Deus. Mas, Eric, como que eu vou dar lugar ao diabo se Deus decretou a minha salvação? Porque Deus decreta o fim, mas decreta os meios. Deus decretou que ele seja seu adversário. Agora, você vai ceder à provocação do diabo? Você vai se irar contra o seu irmão? Reter perdão? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Perdoa, como você foi perdoado. Quando a igreja não anda em unidade, quando a igreja anda em porfia, em divisões, em retenção de perdão, ela está dando lugar ao diabo. Ela está tentando o Senhor nosso Deus. Ela está dizendo: ó Deus, você se vira que eu vou continuar errando aqui. E aí vem a pergunta: será que nós estamos de qual lado do decreto de Deus? No verso 12, Paulo diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ora, Paulo também diz um pouco antes, em Efésios 1, 20 e 22, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, deu à igreja. Então, ao mesmo tempo que Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, a nossa luta, ela não é uma luta carnal, né? Ela não é eu pegar em arma, ela não é isso. A nossa luta é contra as hostes
dominadoras deste mundo tenebroso. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Então tudo nesse mundo é ofensivo a Deus. Tudo. A gente liga uma TV e você vai assistir ofensas a Deus. Pode ser a coisa mais inocente, pode ser um programa de criança. É ofensivo a Deus. Tudo conspira contra Deus. É o espírito do anticristo. São as hostes espirituais. São as hostes que estão nas regiões celestiais. São os dominadores desse mundo. Eles dominam na cultura, eles dominam na forma de pensar, na forma de agir, nos comportamentos. O espírito do anticristo está em tudo, dominando tudo. E nós só conseguimos enxergar isso através da palavra de Deus. Mas nós também temos paz nisso, porque nós lemos antes de Paulo falar que a nossa luta é contra essas hostes, que Deus deu vitória a Cristo sobre essas hostes, sobre qualquer poder que se possa mencionar. E Ele colocou todo o nome debaixo dos pés de Cristo e deu à igreja. Então a igreja, ela tem poder sobre as hostes espirituais. Em que sentido, pastor? Eu não estou falando para você sair fazendo nenhum ato profético aí agora contra as hostes espirituais, não. Eu estou dizendo que a igreja verdadeira de Cristo, as hostes espirituais não podem tocar a igreja de Cristo. Embora nós passemos muitas lutas, muitas dificuldades, muitas lutas contra o pecado, Deus nos dará vitória. O decreto de Deus em nossas vidas será cumprido, a saber que nós sejamos salvos, nós estamos garantidos em Cristo, porque Ele já fez. Ele já colocou Jesus à sua direita e já colocou todas essas coisas debaixo dos pés de Cristo e deu à igreja, nós lemos aqui, e deu à igreja, Efésios 1:22. Antes de Paulo falar que a nossa luta é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais, ele fala no verso 1 que Jesus venceu todas essas hostes espirituais. Então, nós em Cristo estamos acima disso tudo. Agora, isso quer dizer que nós não vamos sofrer adversidades? Sim, sofreremos adversidades porque temos adversário. Deus é soberano e em sua soberania decretou adversidades. E se Ele decretou adversidade, Ele decretou um adversário. Então, o nosso adversário, ele é decreto de Deus. Bendito Deus e Pai, Efésios 1:3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então nós já fomos abençoados, benditos por Deus em Cristo. Nós somos mais que vencedores. Esse mundo não pode nos parar. Os apetites do nosso coração pecador não podem nos parar. Nossas fraquezas não podem nos parar. Nós somos mais que vencedores. Nós estamos em Cristo. Ele já venceu. Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte, que era o último adversário. Então, nós não somos parados. No verso 13 de Efésios 6, voltando ao nosso texto, Paulo continua: por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus amados, nós somos inabaláveis. Nós somos inabaláveis em Cristo. Salmo 125:1 vai dizer: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Nós somos inabaláveis. Você pode olhar para as nossas caras, os nossos rostos, e ver um semblante decaído, mas o nosso espírito está inabalável. Por quê? Porque a obra é de Cristo.
Você pode se cansar, às vezes, por uma fadiga desse mundo, né? Por uma ansiedade, por estar trabalhando demais. Alguém pode olhar para você e falar, você está abalado, mas a verdade é que você não está abalado, porque você confia no Senhor. E você é como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece. Deus decretou que você permaneça. Então fique firme. Fique firme. Paulo vai dizer no verso seguinte: cingindo-vos de toda a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Isaías 11:5 diz que a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías 59:17 diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça e pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Isaías está falando de Cristo, né? E Cristo está cingido da verdade. Cristo, ele está com todas as vestiduras, todas as armaduras de Deus. Ele nos traz o capacete da salvação. Nós não precisamos receber dados inflamados na nossa mente, porque nós estamos revestidos com o capacete da salvação. Finalmente, eu vou encerrar no verso 15 aqui, porque eu não vou entrar em detalhe da armadura. Isso delongaria muito, nós ainda temos a lição. No verso 15, Paulo diz: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Eu quero chamar a atenção aqui, porque às vezes, quando a gente fala de paz, a gente distorce muito essa palavra. Paulo não era hippie. Ele não está falando de paz e amor, bro. Não é isso. Não é essa paz que Paulo está falando. Não é a paz budista, uma paz zen. Não é um nirvana. Muito menos a ausência de conflito. Me mostre um cristão e eu te mostro os conflitos. Agora, nós temos paz com Deus. Nós não estamos debaixo da maldição de Deus. Essa é a nossa paz. Nós não somos mais inimigos de Deus. Não é uma paz desse plano. Quantos homens de Deus deitaram suas vidas, derramaram suas vidas? Quantos missionários nós enviamos para o campo missionário para literalmente derramar suas vidas por amor da causa do Evangelho? Então, não é uma paz de ausência de luta. É uma paz de você saber que você está reconciliado com Deus. Que a dívida foi cancelada. E que o seu galardão está nas mãos de Cristo. Se você quer batalhar por alguma coisa, batalhe por isso. Para que você permaneça firme, vigilante contra as ciladas do diabo. Porque ele é adversário. E ele não brinca de ser adversário. Então nós não devemos brincar de sermos tementes a Deus. Nós devemos temer a Deus. E obedecer a sua palavra. E nos sujeitar à potente mão de Deus. Mesmo no dia mau. Não murmurarmos. Antes, glorificarmos o nome do Senhor. Porque Ele é conosco. Amém, meus amados? Essa é a palavra pastoral nessa manhã. Queria convidar o irmão Alexandre. Ô Gelson, você ora pelo Alexandre?